Então, hoje de manhã a gente teve aqui a participação do Newton, do Rio de Janeiro, do Zacarias, de São Paulo, e foi uma conversa muito rica, assim, bem interessante, das contribuições aí da psicologia analítica na atualidade. Vão ficar gravadas, tá? O Zacarias trouxe, como sempre, né, as contribuições dele aí na perspectiva dos contos de origem africana, e ele falou do Euá, muito interessante, fazendo uma relação com a contemporaneidade. E o Newton falou, inicialmente a proposta dele era falar da psicologia analítica, né, para além da questão da sexualidade, mas ele trouxe um panorama assim, bem amplo da questão da diversidade, das questões raciais, das diferenças, foi muito rica também as contribuições. Então, quem não teve de manhã aqui, a gente deixa gravado e depois compartilha. Acho que vai ficar no Instagram, né, do Solaris e pelo YouTube também. Depois a gente compartilha o link. Então, vamos para agora à tarde, né? Então, agora, nós vamos falar aí, tendo a presença da Cristina e do Tiago. O tema é a potência do herói adolescente na contemporaneidade, a saga do Harry Potter. A Cristina, ela é psicóloga, graduada em psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em violência contra crianças e adolescentes, é técnica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais há 26 anos, mestre em psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em psicologia analítica pela Solaris e autora da obra Infanto Juvenil, recém-lançada. Depois ela vai compartilhar com a gente aqui também um pouquinho dessa experiência, né, Cris? Sim. O livro A Sementinha de Manacá. E nós temos aqui também o Tiago, que ele é graduado e mestre em História pela Universidade Federal de Uberlândia, é professor de História da Rede Pública de Ensino de Uberlândia, pesquisa dedicadas a relações entre história contemporânea, narrativas fantásticas e mitologia. E depois você poderia falar também um pouquinho, Tiago, desse projeto novo, desse grupo de estudos que você está desenvolvendo aí, sobre as narrativas fantásticas, tá? Você não colocou aqui, mas depois você comenta com a gente. Comento sim. Fiquem à vontade. Posso começar? Vou fazer a introdução, né? Eu agradeço muito o convite da Simone e da Célia, e assim, quero parabenizá-las por estarem abrindo essa segunda turma, porque eu me beneficiei muito da primeira turma, eu fui da primeira turma, né? Concluí agora a especialização em psicologia analítica pela Solaris. Foi um curso que me enriqueceu, não só no sentido de currículo, mas na perspectiva de vida, né? Eu acho que eu amadureci muito com o curso, eu encontrei uma luz, né, muito grande nessa especialização. Eu acho que desde quando eu comecei, até fiquei me sentindo muito na fala do Zacarias, né, porque como é bom ouvir o Zacarias, eu estava falando isso mais cedo, quando a gente estava começando a especialização, né, eu estava meio naquela posição assim do pôr do sol, porque depois veio uma sombra coletiva que nos invadiu e o curso era um momento de luz na minha vida. Assim, ir para as aulas aos sábados, né, assim, fazer e as aulas passaram a ser online e tudo depois, mas todos os momentos, tanto quando era presencial e quando passou a ser online, eram momentos muito especiais que eu aguardava com ansiedade. Então eu amei o curso, assim, só tenho depoimento bom para dar a respeito do tempo que eu estudei psicologia analítica na Solaris. Os professores todos, assim, maravilhosos, cada experiência foi única. E
Aí, quando fui fazer o meu trabalho de conclusão, eu já tinha, né, uma queda bem grande, e eu acho que sempre fui muito tocada pela obra do Harry Potter, né, pela eu acho que pela perspicácia da J.K. Rowling, como ela traduz o universo adolescente, e eu sempre também fui apaixonada pelo trabalho com adolescentes, eu sempre gostei muito dessa perspectiva de trabalhar na ponte, né? Que o adolescente ele está ali no meio, ele não é nem criança nem adulto, então ele está na ponte. Eu sempre gostei dessa perspectiva de fazer essa ligação entre os dois mundos, né? Que é mais ou menos o que o Harry vem fazer, né? Ele sempre está nesse trem, nesse expresso de Hogwarts. Então é muito legal pensar que eu estou trabalhando assim com uma pessoa que está fazendo, né, esse trânsito entre um mundo e outro e adquirindo potencialidades para entrar no mundo adulto. E foi a partir daí que eu comecei a escrever o meu trabalho. E eu, para escrever o trabalho, eu tive que fazer mais recortes. Então, eu fiz um recorte da obra, do livro 3, né, do livro 3 da saga, que foi O Prisioneiro de Azkaban, e relacionei com a questão do tempo. Como a Denise vai falar da questão do tempo na pandemia, pandemia do tempo, então eu acho que já tem mais sincronicidade para vir depois, na fala da Denise, quando a gente vai falar do Cronos e do Kairos aqui, nós vamos explorar esse recorte que eu fiz do Prisioneiro de Azkaban. Mas a gente queria dar uma coisa mais ampliada, e o Tiago vem com essa história da jornada do herói, que ele conduz maravilhosamente bem, e a gente vai ampliar um pouco esse olhar, né, para toda a saga do Harry Potter. Desde o momento em que ele chega na escola, desde o momento que ele é convidado para a escola, até o momento que ele sai, né, e tem o confronto final ali com o Voldemort, com a sombra coletiva, e aí existe, né, aí fim dessa jornada para que ele possa finalmente dar entrada no mundo adulto. A gente vai explorar algumas coisas, não vamos aprofundar em todas, né? Vamos explorar cada livro um pouquinho, se der tempo, né, Tiago? Se der tempo, um pouquinho. Eu e o Tiago vamos fazer mais ou menos um jogral aqui. A gente combinou, não está totalmente combinado, mas quando você quiser que eu fale, Tiago, eu acho que você pode falar, né? Tá bom. Eu complemento você. A gente vai conversando. Isso. Então é isso, gente. Assim, eu acho que o Tiago pode introduzir o que é essa jornada do herói. E aí nós vamos conversando. Eu gostaria muito que vocês depois trouxessem as percepções que vocês tiveram dessa obra e que a gente pudesse levar isso para o mundo adulto, né? De todos os adolescentes por aí. Que eles sejam esperança do futuro. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu também queria agradecer a oportunidade de trabalho, a oportunidade de convite, agradecer ao Solares, a Simone, a Célia, a Cristina, que me deu a oportunidade de trabalhar junto com esse tema com ela. É alguma coisa que é um tema que muito é próximo de mim, né? Eu também tive a oportunidade de trabalhar com a introdução à mitologia na primeira turma de psicologia analítica. Vou trabalhar na segunda turma também como aluno. Minha formação é história, eu sou professor de história na rede pública, então eu também trabalho com adolescentes. E esse meu interesse por mitologia, essas leituras mitológicas no contemporâneo, foram me levando da história para a psicologia analítica. Então é uma coisa que eu sempre quis estudar. Finalmente eu acho que eu vou poder estudar isso. É uma coisa que me fascina muito. Então, trabalhar com esse tema, né? Quando a Cristina me convidou, eu fiquei muito feliz, muito animado. E aí a gente espera ainda ter alguns desenvolvimentos desse trabalho, né, Cris? Uhum. E mais ao final, eu comento do projeto que a gente está desenvolvendo no Espaço Criar Agora, chamado Entre Mundos, para continuar conversando sobre literatura fantástica, fantasia e ficção científica, né? Então, dando início aqui, como a Cris iniciou aqui, ela introduziu o Harry Potter, e aí a gente tentou trazer como proposta para a conversa hoje
pegar de forma mais ampla todos os 7 livros, né, e também discutindo os filmes, na perspectiva da jornada do herói do Campbell, né? O Campbell, ele vai desenvolver a ideia da jornada do herói, ou do monomito a partir do estudo de mitologia comparada diversas sociedades ao longo da história e do mundo, né? E propõe um fundo comum, que ele vai chamar de jornada do herói, que são essas etapas de desenvolvimento onde que ele vai encontrar na figura do herói mitológico, ou da expansão da consciência individual, né? E que ele encontra não só em diversos mitos desenvolvidos ao longo da história humana, como também em diversas produções artísticas, né? Contemporâneas, né? A partir do conceito dele de mitologia criativa. Então, seja mitos passados oralmente de geração em geração em sociedades ditas, né, mais primitivas, aqui muito entre aspas, ou sociedades clássicas como os gregos antigos, ou em uma obra literária clássica como Finnegan's Wake de James Joyce, Harry Potter, ou mesmo Rei Leão, a jornada do herói, ele vai ter um paralelo em comum em todas essas obras, e vão ter etapas em comum, mostrando o desenvolvimento e a expansão da consciência do personagem e, em paralelo, né, do indivíduo. Então, trazendo aqui rapidamente, de forma bastante simplificada, o que seria a jornada do herói, a gente tem, de início, o herói, né, o futuro herói, mostrado no mundo comum, né, o nosso próprio mundo cotidiano, ou o mundo que ele ainda tem consciência, e ocorre alguma coisa que o chama à aventura, né? Ele sempre vai, por essa aventura ser uma estranha, perigosa, isso dá medo ao herói, ele vai recusar esse chamado. Então, por exemplo, a gente tem, desde a Odisseia de Ulisses, quando ele é chamado à aventura para ir para a Guerra de Troia e ele não quer ir, ou então, vamos pegar o exemplo do Senhor dos Anéis, quando o Frodo ele se recusa a tomar o fardo do anel para si, ou então o próprio Harry, quando ele não acredita na questão da magia, já que ele foi criado no mundo cotidiano, mas acontece alguma coisa, uma intervenção, uma ajuda sobrenatural, um encontro com o mentor que joga esse personagem no mundo da aventura, né? Que seria a primeira etapa, que é a partida desse herói. Daí em diante, a gente entraria numa segunda etapa, que seria da iniciação, onde ele atravessa o primeiro limiar e entra no mundo da aventura. Ou a gente pode interpretar também que ele está entrando no inconsciente, né? Ele começa a tomar contato com os arquétipos, com noções do inconsciente coletivo, não só do inconsciente individual, e aí ele é testado. Então, seja numa série aqui nesse estágio do ventre da baleia, que o Campbell vai colocar, que são uma sucessão de testes, encontros com aliados, com inimigos, provas, onde ele vai sendo provado, vai sendo colocado diante de situações, até ir se aproximando do que a gente teria a aprovação suprema, quando ele vai efetivamente chegar ali no confronto com a sua sombra e no potencial de transformação. Depois que ele passa a esse confronto, ele começa a etapa final, que seria da volta, do retorno. Ele recebe a recompensa dessa aventura, né? Então, quando a gente for colocar aqui em paralelo com Harry Potter, a gente tem desde a grande jornada do herói nos 7 livros inteiros, né? Durante toda a saga é uma jornada do herói. Então, o Harry que sai lá do mundo comum, um órfão, que ele é maltratado pela família, que ele não vê potencial nenhum em si mesmo, e que retorna, né, lá no fim da jornada como já adulto, porque os 7 livros eles acompanham toda a adolescência do Harry, né? Ou cada um dos 7 livros, eles têm jornadas, digamos, pequenas jornadas do herói, onde ele vai completando a grande jornada dele, né? Então, no primeiro livro, por exemplo,
ele vai fazer, ele se prova a primeira vez contra a sombra, que seria a sombra dele, o Voldemort, é uma sombra ainda que o Voldemort não está totalmente restabelecido, é uma sombra do que foi o Voldemort, né? E ele consegue a Pedra Filosofal, né? Que seria essa recompensa. E isso é um ciclo que vai se repetindo em cada um dos livros, na jornada e na saga como um todo. Conseguindo essa recompensa, ele vai tomando o caminho de volta, né? Nesse processo, ele vai ter uma morte, ou uma morte simbólica, e aí ele tem que se transformar e sofrer, sofrer uma ressurreição. No fim lá do Harry Potter, ele chega a morrer, né? Mesmo, efetivamente. E tem que escolher voltar, escolher viver novamente. E depois de todo esse processo, ele volta com o que o Campbell fala que é o retorno com o Elixir. Essa recompensa, esse Elixir, ele não vai fazer bem só para o herói, ele vai enriquecer o mundo comum de onde ele partiu. Então, é uma busca individual, mas ao mesmo tempo coletiva, porque ele vai trazer essa volta para o mundo cotidiano de onde ele saiu, né? Como a gente vai ver aqui nas etapas do Harry. Então, partindo desse padrão bastante simplificado, né? E hoje em dia, a jornada do herói, ela foi, inclusive, muito utilizada pelo marketing, pela propaganda, por roteiristas que tentam reproduzir até de forma muito mecânica a jornada do herói para conseguir emplacar sucessos de vendas, né? E a gente sabe que não é exatamente assim que funciona. A gente toma ela como uma questão mais, do ponto de vista mais da psicologia analítica, de como é uma viagem ao inconsciente, uma ampliação da consciência e uma incorporação, uma introjeção de aspectos que até então não estavam na consciência do herói, no caso, o Harry Potter. E a gente tem mini jornadas dos 11 aos 17 anos e uma grande jornada, né? Então, são cada episódio, dos 11 aos 12, e depois dos 12 aos 13 em diante, cada jornada, cada pequena jornada, o Harry faz esse percurso todo. Ele vai, né, do mundo comum, que quando ele volta para o mundo trouxa, ele vai para a casa dos tios. Quando ele pega o expresso de Hogwarts, como eu disse no início, ele pega o expresso de Hogwarts, volta para o mundo, aí ele retorna para a jornada. Então, ele faz esse caminho várias vezes, né? Até que, finalmente, né, ele não volta mais. Até no último episódio, os tios já estão até mudando de casa. Então, é isso. Se quiser mudar? Sim. E aí a gente entra nesse primeiro capítulo, né, Cris? Isso. Essa primeira mini jornada, né? Dentro dessa grande jornada maior, dessa grande saga do Harry. E a gente vai destacando... Opa, desculpa. A gente vai destacando os símbolos que aparecem na primeira jornada, né? O beco diagonal e a travessia do limiar, né? Seria uma passagem invisível aos trouxas que mostra a Harry seus grandes potenciais no mundo da magia, que até então ele desconhecia, tudo para ele é muito novo, tudo para ele é fantástico, é como se ele tivesse acesso, então, ao mundo adulto, o adolescente tivesse acesso ao mundo adulto, e tudo no mundo adulto chama muita atenção, né? Já está crescendo as questões sexuais que começam a aparecer, são as questões do que os adultos são capazes de fazer, dirigir, né? Viajar, muitas coisas o adolescente ele tem muita vontade, né? De ter acesso. Então, parece tudo muito, muito grandioso, muito fantástico, que a gente relaciona ou correlaciona com o mundo da magia para o Harry, né? E aí começa-se a jornada. Quando o Harry começa a jornada, ele encontra esse espelho de Ogezete, que permite ver aquilo que mais se deseja. Se o adolescente, aí é uma conversa que ele tem com o Dumbledore, porque o Harry não tem pais, ele é órfão. E quando ele vê os pais nesse espelho, ele não quer sair de frente do espelho, porque ele está realizando ali um grande desejo, que era ter os pais por perto. E
o mestre dele, o Dumbledore, né, diz a ele que ele não pode ficar aprisionado, porque senão ele não vai crescer, ele não vai se movimentar, porque o espelho é uma grande ilusão, que ele dá aquilo que é um prazer fácil, né, que dá aquilo que o adolescente quer naquele momento. Então, os riscos que o adolescente está correndo de cair na ilusão, nas ilusões das drogas, nas ilusões né, ele pode ser capturado por esse prazer fácil. E ele precisa ser tirado de frente desse prazer para que então ele possa sofrer as dores, né, ele possa sofrer as privações e aí então aprender, né, como é o verdadeiro crescimento. E outra coisa que aparece no primeiro episódio é a pedra filosofal. Ela é o símbolo máximo da alquimia, né? O Nicolau Flamel, inclusive, eles dizem, né, que o Nicolau Flamel tem 800 anos, me parece, né? Ela é o símbolo da vida eterna, né? E o Harry quando ele encontra a pedra filosofal, ele desmaia. E quando ele acorda desse desmaio, depois de uma luta com o que se dizia o espírito do Voldemort, né, que está incorporado num outro professor, ele volta desse desmaio já numa conversa com o mestre dele, né, com o Dumbledore. Ele fala, o que vai acontecer com a pedra, o que aconteceu com a pedra filosofal? Aí o Dumbledore fala, ela foi destruída. Aí ele pergunta, mas o Nicolau Flamel então vai morrer? Aí o Dumbledore fala, morrer é uma coisa que vai acontecer com todos nós, né? Ele também já viveu há muito tempo, tá bom, já pode abdicar. Então, quando ele abdica, né, pela própria humanidade, ele aceita que a morte é uma coisa comum a todos, né? Ele começa a se diferenciar do Lorde das Trevas na jornada dele nesse momento, porque o Lorde quer a pedra para não morrer. Que a gente vai ver que ele faz a jornada do anti-herói, né? O Voldemort faz a jornada do anti-herói, enquanto o Harry vai para o lado da humanidade, com todas as dores que estão embutidas nesse percurso. Cris, só um minutinho. Você quer ir falando da Câmara A Câmara Secreta enquanto eu volto no slide? A Câmara Secreta, no segundo episódio, a gente percebe que é já um ingresso do Harry nas questões inconscientes, porque começa a saga da Câmara Secreta com vozes invisíveis. Essas vozes parecem vir das paredes. E aí começa uma pesquisa, né? Todo mundo muito curioso, descobre-se que o Harry fala uma língua que ninguém mais fala, que é a língua das cobras, né? Começa-se uma dúvida, né? Se o Harry é o herdeiro de Salazar Sonserina, que seria, então, o bruxo das trevas, que construiu uma câmara secreta. Então, é esse inconsciente. Aí o Harry começa a ter acesso a aspectos sombrios muito ameaçadores, né? E as pessoas começam a virar pedra em torno dele. Né? Até a própria Hermione, que é a melhor amiga, e ela bastante racional, né? Ela, de repente, amanhece e virou pedra, né? E é ela que descobre de onde vêm as vozes. As vozes estão vindo pelos canos, que passam pelas paredes do castelo. Ou seja, se a gente for pensar que a gente também tem essas vozes do inconsciente que passam pelos nossos canos internos, até da Câmara Secreta Sombria, que está lá no fundo da gente, né? A gente vai fazendo essas associações de como é difícil para o adolescente, como é sofrido e ameaçador ter contato com essa sombra, né? Sob o risco de virar pedra ou então de morrer pelo veneno da serpente que está lá escondida. E quando Harry finalmente consegue adentrar essa câmara secreta, até falei com o Thiago que a gente não ia falar disso não, mas tem um professor nessa série que é o Gilderoy Lockhart, né? Que ele é um professor de Instagram, é daqueles assim que fala que sabe como entrar na Câmara Secreta, que ele é o professor de defesa contra as artes das trevas e papapá, só que na hora ele não consegue, né? Quem vai é o corajoso do Harry, que já sabe que precisa enfrentar essa sombra. E ele realmente é mordido pela serpente no final, mas, como todo episódio, né, traz na jornada, ele volta. E o Elixir, nesse caso, que ele descobre, né, o poder das lágrimas da Fênix, né, que
conseguem curar as feridas e também transportar grandes pesos em suas asas. Então, essa fênix que renasce, né? Então, tem também, a gente colocou aqui a murta que geme, essa simbologia toda do banheiro, das águas, né? Na hora que ele entra na câmara, tá lá as águas, esse poder das emoções, né? Tiago, você quer falar um pouco disso? Da questão da descida no subterrâneo, né? Como se fosse uma descida até o mundo dos mortos, e é lá que ele vai encontrar o Voldemort, mas ainda numa forma como se fosse um fantasma, né? Ele encontra uma sombra, uma lembrança do que o Voldemort foi na juventude dele. E eu acho que tem uma coisa interessante, porque ele vai, ao longo da saga, ele vai descobrindo a identificação que ele tem com o Voldemort, com a sombra dele, né? E aqui ele só consegue fazer a descida, entrar na Câmara Secreta, quando ele vai falar a língua das cobras. E isso começa a tensionar muito dentro dele, porque ele não quer ele quer se afastar do Voldemort, mas ele guarda com Voldemort a característica de falar com as serpentes, né? E nessa sociedade dos bruxos aqui, falar com as serpentes é uma questão associada ao mal, a você ser excluído, a você ser estranho. Não é que não que todas as pessoas que falem com as serpentes sejam pessoas más, mas há um histórico de que os ofidioglotas, né, as pessoas que falam com as serpentes, elas se percam no caminho das trevas, eles se entreguem à sede de poder. E então ele tem que admitir que ele tem alguma coisa de comum com Voldemort para salvar, né, a Gina, inclusive, que nesse caso essa personagem que ela está desaparecida, que eles descobrem que eles estão dentro da Câmara Secreta, e eles precisam abrir essa Câmara Secreta de alguma forma, né? E aí eu acho esse simbolismo, essa descida no subterrâneo, né, que tem muito, que aparece em vários, inclusive os grandes épicos, né? Ulisses vai até o subterrâneo, a descida de estar aos subterrâneos também na mitologia mesopotâmica. Então, essa questão da interiorização e o próprio símbolo da serpente, né? Essa associação com o desconhecido e, às vezes, as trevas e você ter que reconhecer que isso está dentro de você um pouco, né, Cris? Exatamente. E aí a gente passa, então, para o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que é onde a gente vai se aprofundar. Porque, assim, gente, tá muito dentro da gente também o fato de ter trabalhado com isso no trabalho de conclusão, né, Tiago? Sim. E aí, todos os diálogos que a gente já tinha feito a respeito desse terceiro episódio, a gente quer colocar para vocês, a gente quer explicitar, né? Eu acho que o episódio dos 13 anos, ele não tem a presença do Lorde das Trevas, e isso é um diferencial dele. Toda a transformação se dá dentro do próprio Harry. E toda a transformação que, uma vez que ele sabe que existe uma sombra, uma vez que ele enfrentou o basilisco na Câmara Secreta, ele volta para a escola com algumas questões muito emocionais. Ele já está... ele está em conflito com o tio, ele descobre o Dobby que o Dobby que aparece na Câmara Secreta, ele já descobriu também esse acho que é o lado infantil, instintivo, né, de querer proteger, mas não saber muito como. Então, ele não consegue se proteger já da própria raiva, ele tem muitas experiências emocionais de raiva, né, de angústia, medo da morte. E aí ele começa a desidealizar as figuras parentais, que ele tem muito idealizadas, mesmo porque ele não conheceu. E ele começa a conhecer os pais dele por meio dos professores que ele tem em Hogwarts, que foram colegas de sala dos pais, porque os tios, na verdade, esconderam do Harry toda a origem. Então, ele é um menino que começa a descobrir a própria origem a partir dos 11 anos de idade. E aí, ele tem que desidealizar aquilo que todo adolescente normal, né, faria. O órfão tem que desidealizar duplamente. Eu acho que quem assiste aquela série This Is Us também está vendo agora o percurso, né, do Randall para poder reencontrar os pais originais, né, reencontrar dentro dele os pais originais.
Não sei se todo mundo assiste, mas é bem interessante essa desidealização das figuras parentais. Vamos lá, Thiago. O Harry tem um episódio tão descontrolado de raiva que quando essa tia fala mal do pai ou da mãe, ela tá tomando um café e ela fala, isso é problema de sangue, e aí é igual os cachorros, o sangue ruim vem da mãe, essa genética ruim vem da mãe, esse menino aí, o pai dele era bêbado, vagabundo, não trabalhava, e a mãe não tinha... A mãe deu essa genética para o menino e tal, e ele fica com tanta raiva que ele faz essa tia virar um balão e manda ela para os ares, né? E depois ele vai ser punido, mas na verdade ele acha que vai ser punido, ele foge da casa dos tios, sem autorização para passar os passeios dele no vilarejo de Hogsmeade, e ele vai para a rua pensando, nossa, como que eu vou sobreviver agora? O dinheiro bruxo não vale no mundo dos trouxas, eu não tenho nem onde dormir, e ele está totalmente desamparado quando aparece a ajuda mágica, né, Thiago? Começa a jornada assim, aparece a ajuda mágica no Noite Bus andante, que é onde ele descobre que tem um meio de transporte para resgatar os bruxos perdidos. Então, ele está bem perdido, como todo adolescente que alguma vez ousou fugir de casa e não sabe para onde vai. Pode passar, Tiago. Aí está aí o Noite Bus andante, e aí, nesse momento, ele tem um encontro com uma figura sombria, né, que parece para ele muito assustadora, um cão gigante, um cão negro, que está espreitando nas sombras, está espreitando atrás das moitas do jardim, e o Harry fica muito assustado. E pensando, além de não ter para onde ir, ainda vou ser perseguido por mais uma sombra que vai acabar me devorando e acabando comigo, né? É meio que o IQ, né? Que o Zacarias falou, começa a perseguir Harry pelas ruas. Então... E esse cachorro, né, esse cão, esse grande cão negro aqui, ele é uma referência bastante interessante, porque no folclore inglês existe muitas lendas e muitos relatos de que existe um cachorro negro com os olhos geralmente fantasmagóricos, ou os olhos vermelhos, que eles aparecem nas estradas, nas ruas, nas encruzilhadas. E eles são uma figura recorrente de histórias de fantasmas, eles são muitas vezes associados ao antigo povo das fadas, no país de Gales, na Irlanda. E aqui, ele aparecendo, né, eles são essa sombra, que podem ser extremamente perigosas, ou eles podem, de repente, acompanhar a pessoa na estrada, então essa figura ambígua. E aqui, especificamente no Prisioneiro de Azkaban, a gente vai descobrir depois que esse grande cachorro negro é, na verdade, o padrinho do Harry, né, que é o Sirius Black. E a gente vê um simbolismo bastante interessante, porque ele é uma figura muito aterrorizante. Ao longo do livro, depois a gente descobre por que o Sirius Black especificamente tem que se transformar num cachorro grande e forte, porque ele tem que, na verdade, guardar um outro amigo dele, então por isso que ele tinha que ser grande e forte. E, apesar dele desaparecer como esse cachorro, né, fantasmagórico, que está espreitando pelas sombras, porque o Harry vai demorar a descobrir o que ele é, né, e fazer referência a esse antigo folclore das Ilhas Britânicas, o nome do Sirius, ele é bastante interessante, porque Sirius é a estrela mais brilhante da constelação de Cão Maior. Então, apesar desse cachorro ser uma fera muito sombria, ele vai encontrar nele uma luz guia, né? Vai ser um novo mentor, um novo apoio, uma nova figura paterna para o Harry depois, né, Cris? Uhum, exatamente. E aqui está a constelação, né? No nosso slide, a gente colocou justamente a constelação com os Sírios brilhantes. E aí, quando o Harry consegue acessar o Expresso de Hogwarts, né?
ele é surpreendido por essa figura, né, essa figura que são os dementadores, né, que sugam toda a alegria, né? Acho que dá para colocar aqui, se a gente conseguir, Thiago, acho que passa o momento em que... O filme, né? Se você colocar, clicar nesse link, na setinha, se você clicar na setinha, acho que passa o momento do filme. Passa não? Volta lá, Thiago. Acho que não. É o Acho que seguinte, aqui, ó. Aqui eu acho que ele acessa o Expresso de Hogwarts e, de repente, tudo começa a ficar frio. Ele descobre que existe um prisioneiro, que é o prisioneiro de Azkaban, né, que dá o nome ao filme, que é o Sirius Black, que está foragido e é muito perigoso. E ele percebe, né, que está atrás dele, porque o pai do Ron vem falar para ele, olha, toma cuidado, qualquer coisa que vierem te falar. Ele pensa, nossa, será que esse Sirius Black quer me matar? Porque ele já é bem perseguido, né, o Harry, né, pelas ideias de que os pais foram assassinados pelo Lorde das Trevas, então ele não tem muito, né, ele vai descobrindo isso durante a jornada dele. Os dementadores entram no trem e eles acessam Harry e eles sugam toda a alegria e trazem para o Harry as piores lembranças da infância dele, aqueles medos e aqueles gritos que estão mais fundo na alma dele, e o Harry desmaia. E ninguém desmaia, porque ninguém tem lembranças tão dolorosas. Estão 3 pessoas, 4 pessoas num vagão e ninguém desmaia, só o Harry, pela dor, pelo trauma maior que ele carrega, né? E ele ouve o grito da mãe dele quando ela foi morta. Quando esse dementador termina de sugar, ele está sugando o Harry, o professor Lupin, que está sentado ao lado dele, executa uma magia muito poderosa, que chama Expecto Patronum. E esse dementador vai embora, ele some, e depois até ele dá um chocolate para o Harry, né? O Thiago até me lembrou quando a gente estava fazendo o trabalho, eu não coloquei no trabalho, mas disse que o chocolate dava muita energia para quem estava exilado na guerra, né, Thiago? Quem tava... Existem dois relatos de sobrevivência de campos de holocausto nazista que remetem ao chocolate como um alimento afetivo para despertar memórias para que eles resistissem àquela condição totalmente fora da humanidade, onde eles estavam submetidos nos campos de concentração, né? Porque não era o chocolate em si, né? Era a questão do que o chocolate remetia. E aqui ela vai usar isso, né? Que o chocolate ele vai trazer energia, ele vai ser para você combater o dementador, você precisa de um pensamento bom, né? E o chocolate ele ajuda com isso. E aí essa história do dementador me remete muito à questão depressiva do adolescente. Que o adolescente, quando ele é sugado por muitas dificuldades que ele não consegue elaborar, ou quando está muito literalizada a vida dele, assim, sem que ele consiga acessar os aspectos simbólicos, ele pode desenvolver uma depressão, ele pode desenvolver um transtorno alimentar ou transtorno de pânico, que não é incomum isso. Ele pode começar até a se cortar, né? Então, são momentos, assim, em que a vida do adolescente, ela está muito em risco, né? Pela presença dos dementadores simbólicos, né? De cada um. Cris, vocês estão vendo o slide ou uma página do YouTube? O slide ainda? O slide. É porque eu entrei aqui, eu apertei cliquei no slide, só que ele não projeta o YouTube. Eu estou pro YouTube na tela, mas eu acho que não vai ter como passar. Então deixa sem filme, vamos passar para o próximo slide. Todo mundo acho que já viu um pedacinho desse filme, gente. Muito famoso. E aí é que a gente vai entrar na questão do tempo, tá, Denise? A gente vai falar dos 2 tempos, né? A transformação como forma de angústia, morte e vida. E a gente até usou, né? O tempo rei, transformar as velhas formas do viver. A gente vai falar primeiro do Cronos, né, Thiago? Agora eu acho que é com você. Isso. Então a gente a gente traz aqui 2 noções de tempo, de novo remetendo à mitologia grega. Cronos, né, que é esse tempo cronológico sucessivo, né? Então Cronos, ele é
de uma geração divina anterior a Zeus, ele é o pai dos deuses olímpicos, né? Só que nessa geração pré-olímpica, Cronos estava no trono do universo, digamos assim, e ele não deixava as coisas fluírem, né? Cada filho que nascia, ele consumia esse filho, ele devorava esse filho, né? Então, representando esse aspecto do tempo que vai devorando tudo, ele vai... nada pode fazer frente ao tempo cronológico, porque ele vai passando e ele é determinista, ele é fatalista, né? Dentro da representação romana do Cronos, que ele aparece como Saturno, ele tem uma representação mais positiva. Mas nesse aspecto específico que a gente está pegando na mitologia grega, ele é esse tempo que todos estão sujeitos e ele vai passar para todo mundo e ele vai levar a questão da morte, do fim, né? Então ele é um tempo tirano, digamos assim, né? Porque o Cronos é um grande tirano. Ele não deixa o universo andar, né? Digamos assim, porque Zeus precisa derrubar Cronos do poder para que as coisas comecem a fluir no universo. Em contraposição a Cronos, né? Então, aí depois, Cris, eu volto aqui nesse slide para você falar da carta da representação da carta do tarô mitológico, pode ser? Pode. Em contraposição a Cronos, a gente tem a noção de Kairos. Kairos, na mitologia grega, ele é um deus muito mais obscuro, digamos assim. As referências dele são menores. Ele é um deus muito mais recente quando comparado a Cronos, né? Ele é da geração já dos Olímpicos. Algumas versões dizem que ele é filho de Zeus. E ele dá origem, não à cronologia, ele dá origem à kairologia. E se o tempo cronológico ele é da causa e consequência e da sucessão de gerações, o kairológico ele é o tempo da oportunidade. Ele é o tempo acho que a gente pode até dizer da sincronicidade. Ele não obedece à causa e consequência e ele é o tempo da oportunidade. Então ele é representado como muito jovem, alado, né? Às vezes inclusive com asas nos seus pés, para representar como ele é muito rápido, ele é difícil de ser agarrado, né? E ele é representado careca com uma mecha de cabelo na frente, porque para você agarrar o Kairos tem que ser no momento que ele aparece. E aí ele representa essa questão da oportunidade que você tem ali e saber a oportunidade, de usar esse tempo, usar essa oportunidade. Talvez relacionado muito com a noção que os gregos tinham de matches, da astúcia, né? De saber usar o tempo, de saber usar as oportunidades que foram dadas, ou as oportunidades que a fortuna te colocaram no caminho, e que você tem que... Ela não vai passar o Kairos não vai passar na sua frente duas vezes. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa, e aproveitar aquele momento, né? Então, ele é muito diferente do Cronos, que é um deus antigo, ligado à autoridade, à tirania, até em alguns casos à velhice. O Kairos é ligado à juventude, à velocidade, à oportunidade, né? E aí é a questão que a gente vai ver no Prisioneiro de Azkaban, que nós temos a temática do tempo quando a Hermione, voltando aqui, a Hermione, que é uma personagem que ela é muito racional, né? A Cris pode falar melhor disso, ela representa muita razão, racionalidade, ela é muito disciplinada, e ela quer estudar muito nesse terceiro ano de Hogwarts, e ela não consegue botar todas as disciplinas que ela quer no quadro de horários dela. Então, a única forma que ela consegue é ela ter uma autorização especial para usar um vira-tempo. O vira-tempo, quando você usa, você gira ele uma ou duas... algumas vezes, o número de horas que você quer voltar no tempo. E aí a Hermione, ela consegue estar em duas aulas ao mesmo tempo, né? Esse é o uso prático do vira-tempo aqui, mas que na questão do patrono, né, que a Cris abordou muito bem no trabalho dela, ele vai ganhar, ele vai tensionar a questão do tempo cronológico, sair do tempo cronológico e abrir a questão do tempo kairológico, né, Cris? Isso.
Exatamente. É como o Zacarias falou, né? Então, ele subverte o tempo, né? O vira-tempo subverte o tempo, né? Como o Exu. A figura do Cronos que eu trouxe para representar seria essa figura de um velho com uma foice na mão e uma lanterna na outra. Eu achei muito interessante essa carta do tarô mitológico por causa da lanterna, né? E um corvo pousado sobre o ombro. Quem assistiu o filme de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban sabe a presença intensa de corvos durante o tempo todo e várias badaladas de relógio para lá e para cá. Ou seja, ele está dando ideia do tempo cronológico, mas está mostrando que existe uma forma de subverter o tempo na medida em que você pode usar as oportunidades de percepção da luz do conhecimento, que é essa lanterna que ele traz, né? O amadurecimento psíquico, aceitando Fênix. Então, assim, aquele Puer, né? Que é o Harry, quando o Harry volta no tempo com o vira-tempo, que a Hermione apresenta para ele, ela fala, nós não podemos ser vistos sob o risco de enlouquecermos. Então, assim, se a gente vê a gente mesmo, a gente enlouquece. Então, eles têm que ficar escondidos, né, os Harry do passado, né, que estão vivendo a experiência real ali, do Harry e da Hermione que estão vivendo a experiência posteriormente, né, vendo o que eles fizeram, vendo como que eles poderiam mudar aquela experiência. Então, assim, eles têm a oportunidade da luz da percepção, do conhecimento, e eles precisam aceitar que não podem mexer com o tempo, que não podem mudar, eles usam subterfúgios. Então, eles têm que usar criatividade ali. E eu acho que essa é a grande potência do adolescente, né? Ele chegar e agarrar o Kairos no tempo da oportunidade, né? Ali que está aparecendo para ele, e usar a criatividade para buscar essa percepção com responsabilidade, aceitando o amadurecimento psíquico, conseguindo acessar as dores, né? Das impossibilidades, da impotência, porque o Puer, ele quer tudo, né? Ele quer poder tudo, né? A gente vê aí que o Zacarias estava falando aí das baladas, vai para a balada e o Iku vai perseguir. Então, assim, eu acho que o jovem, ele quer mesmo tudo, mas quando ele aceita, né, que ele precisa amadurecer, que ele precisa aceitar a Fênix, ele consegue ser criativo e não sucumbir a Cronos. Porque eles conseguem salvar duas vidas, tanto a do pássaro, Bicurso, quanto a do pássaro, e aí e o Sirius Black ia ser devorado pelos dementadores, né? Porque os dementadores, eles sugariam a alma do Sirius Black. É interessante, né? Como o dementador vai sugando, e se a gente for pensar mesmo na depressão, é essa coisa do sugar mesmo a alma, né? A pessoa fica sugada, sem propósitos, não se levanta mais, né? Que inerte. É isso. Por isso que eu achei interessante essa carta. Então, a gente já falou do vira-tempo, né, Tiago? Acho que E o impulso, né, é o ser alado, não, o ser alado que exige a nossa humildade, é que o adolescente, ele tem a transgressão comum, né, porque ele precisa se separar dos pais, ele precisa se diferenciar, ele precisa buscar uma autonomia, tanto corporal quanto psicológica. Então, a transgressão é um mecanismo muito comum. E é uma forma de buscar o eu verdadeiro, né? Reconhecer e agarrar Kairos sem sucumbir a Cronos, e a força que assassina justamente o ser alado que vive em cada um de nós, porque esse Bicurso, ele é condenado, porque ele foi atacado por um adolescente, ele revidou, e o adolescente denunciou o animal, né? E aí ele iria ser sacrificado. O Harry quer libertar esse animal, esse ser alado que existe em cada um de nós. Que eu acho que é a criatividade também, se a gente for fazer uma analogia aí com o Simple. E a vontade de crescer, né, gente? Vontade de voar, essa coisa que o adolescente tem, a ambição, né, do crescimento. Vamos lá, Thiago.
E depois a gente tem também outro símbolo muito interessante, que é esse tempo que ele passa na Casa dos Gritos e os confrontos que ele vai ter ali com a sombra. É como se ele estivesse ali descortinando toda a história, né, dos pais. A Casa dos Gritos ela é tida como uma casa misteriosa e que ninguém nunca tinha conseguido entrar. Mas, na verdade, ela foi construída sob uma árvore que se debate, né? Ela não, o salgueiro lutador é uma árvore que luta com você, ele bate em você, né? E aí ela ficava embaixo dessa árvore justamente para proteger o professor Lupin, que é quem ensina para ele o espectro patrono, porque também já passou por todas essas jornadas, né? Ele é um lobisomem, quando ele ainda era um aluno da escola. Então, para proteger esse professor, nos momentos em que ele se transformava em lobisomem, foi construída a Casa dos Gritos. E os gritos aconteciam nesse lugar para que ninguém ouvisse, eram tidos como assustadores. E aí, nessa Casa dos Gritos, assim como se descobre que o professor Lupin é um lobisomem, eles vão descobrir também vários outros aspectos ocultos de cada personagem. Inclusive, acho que no próximo slide tem, Thiago. Esse é o professor Lupin, né? Ele vira um lobisomem. Ele vai descobrir que o Sirius Black é o cão, né? Que é um cão negro, e ele vai descobrir toda a história por trás disso. Ele é um cão negro porque todos os amigos do professor Lupin, inclusive o pai do Harry, que era uma corça, um veado, não é? Isso. Um cervo. Todos se transformaram num animago para isso aqui você já falou também, né, Tiago, da estrela maior, né, da estrela mais brilhante do cão maior e tal. E o Sirius foi que se transformou no cão para proteger. E o Rony descobre que o bichinho de estimação dele, na verdade, é o verdadeiro traidor dos pais do Harry, que causou a morte e culpou Sirius por essa traição, né? Então, esse rabicho, na verdade, ele é um rato que não tem um dedinho e acompanha o Rony desde o início, né, da saga. Tem quantos anos? Tem 13 anos, né, o rato. E o Rony nunca tinha desconfiado. E agora falar um pouco das etapas da jornada do herói. Todas são de natureza arquetípica e a gente gostaria de destacar principalmente o arquétipo do órfão, como sendo um chamado à aventura pelo qual o Harry passa nesse momento da vida, quando ele é marcado por essa cicatriz, né? Quando ele é marcado, olha, não tem muita saída, ele já nasceu, e aí ele foi chamado à aventura com 11 meses, porque ele precisava descobrir, né? E trazer para o mundo todos esses aspectos sombrios precisavam ser curados. Essa busca desenfreada pelo poder, que a gente vai abordar daqui um pouquinho. Dá tempo, né, gente? O órfão é um arquétipo que se traduz em sentimentos de... Deixa eu afastar aqui. De revolta e injustiça, e a raiva que o Harry sente quando se evidencia nele a dor do abandono, que o afeta fortemente quando ele é atacado pelos dementadores, como eu disse lá atrás. E aí eu já também mencionei, né, que o beijo desse dementador destrói a alma e remete ao terror da morte e o abandono. Outro aspecto interessante desse episódio é que existem dementadores e existem bichos papões. O bicho papão no episódio ele é tido como algo fácil de ser enfrentado. O feitiço que enfrenta o bicho papão é o feitiço Ridículos, que transforma, porque o bicho papão é um transformista, ele se transforma naquilo que a pessoa tem mais medo. E aí é só transformar esse bicho-papão em uma coisa engraçada, com o feitiço Ridículos. Então, quando a gente se dá conta do medo, né, a gente pode transformar esse medo com humor. Muito diferente de quem está tomado pelo dementador, né,
que é um aspecto de depressão mais profunda que precisa realmente de uma ajuda muito mais consistente, porque os medos adolescentes, eles são naturais e são normais e podem ser combatidos com uma dose de humor. E o caso dementador só pode ser com o espectro patrono, quando o professor vai ensinar, né, a pedido do próprio Harry, feitiço do espectro patrono, ele alerta que é um feitiço muito avançado, mas ele precisa, né, naquele momento, aprender o feitiço, porque ele já está sendo tocado, o Harry já está sendo tocado pelo dementador. E ele tem um momento lá que ele até cai da vassoura quando ele está jogando quadribol, e ele quase morre, a vassoura dele é destruída, né? Porque a gente pode pensar nesses transtornos mais graves da adolescência, que não é simples e precisa realmente de uma ajuda consistente, às vezes até de intervenções médicas, né, de medicação e tudo mais, e uma terapia consistente também, com várias sessões. Mas é muito comum a gente ver adolescentes sofrerem depressão nesse momento de mudanças corporais e psíquicas, ainda mais num momento como a gente está vivendo, né, de tanta literalização, de tanta idealização, de corpos magníficos, de pessoas magníficas e bem-sucedidas que estão pipocando aí nas redes sociais, né? Então, é importante lembrar que, como o Harry, né, muitos adolescentes precisam enfrentar dementadores. O que seria esse feitiço do patrono, então? Uma força iluminada que eclode quando as lembranças felizes e potentes fazem sentido na consciência. Então, lembrar dos potenciais que estão ocultos dentro do próprio jovem, daquelas coisas que ele consegue produzir. E o Harry, ele não conseguia produzir esse feitiço do patrono, ele conseguia um fraco, né? Um fraquinho, uma luz fraca, porque ele ainda não tinha noção do que ele era capaz. Ele achava que os adultos conseguiam produzir, mas como ele era um adolescente, então ele não tinha esse poder todo. Mas o que a gente vai ver no final, e acho que no slide seguinte, é que ele estava idealizando o pai dele, né? Ele acha que o pai dele ainda vai vir do mundo dos mortos para poder protegê-lo dessa força maligna dos dementadores. Ele imagina que o pai vem para salvar ele e o Sirius Black quando eles estão quase morrendo com o beijo do dementador. Acho que pode. E aí, o sacrifício que a gente está mencionando aqui é renunciar a um estado mais infantil. Quando o Harry renuncia, olha, essa travessia do deserto, confiando na luz interior, sabendo que existem possibilidades internas que podem conduzir ao caminho da autorrealização e da individuação, mesmo sabendo que existe essa jornada dolorosa, e o Dumbledore diz, né? Como sabem, pode-se encontrar a felicidade mesmo nas horas mais sombrias, se a pessoa se lembrar de acender a luz. Então, é essa luz que o Harry tem que lembrar de acender. Eu acho que muitos adolescentes, né, para encontrar a potência dentro de si, precisam aprender, lembrar de acender essa luz interior. Que não são os pais, não são os adultos, eles podem indicar os caminhos, mas a luz tem que vir de dentro do próprio adolescente. E vale, portanto, a gente terminar com a fala do Dumbledore, né, no epílogo do livro, quando o adolescente se queixa da fuga do Pedro, né? O Pedro Pettigrew é o rato que quando volta a ser humano, ele consegue voltar a ser rato no momento seguinte e foge e vai encontrar o Voldemort. E o Harry está muito decepcionado com tudo isso, né? E o Dumbledore fala para ele, mas a sua experiência com o vira-tempo não lhe ensinou nada, Harry? As consequências dos nossos atos são sempre tão complexas, tão diversas, que predizer o futuro é uma tarefa realmente difícil. Sabe, Harry, de certa forma, você viu seu pai ontem à noite, você o encontrou dentro de si mesmo. Que é quando ele abandona o pai real, que sabe que o pai não vai vir mais do mundo dos mortos, mas que ele está dentro dele. E quem conjura o espectro patrono naquele momento para salvar ele e o Sirius Black é o próprio Harry que tinha voltado com o vira-tempo. Então, ele descobre que essa luz está dentro dele. E aí ele pode seguir a jornada dele para os próximos episódios. E é nos próximos episódios aqui, né, como a Cris falou, o Voldemort, ele não é
um antagonista direto no Prisioneiro de Azkaban, né? O Harry está passando por esse processo de transformação, de introjeção e, se for, né, um processo de fortalecimento. E no próximo, nesse próximo capítulo, digamos assim, da saga dele, que é o Cálice de Fogo, ele tem que passar por uma série de desafios. Existe um torneio entre escolas de bruxos. Ele não poderia participar desse torneio, ele não tem idade suficiente para isso, ele é muito novo. E ele, involuntariamente, ele é empurrado para disputar esse torneio mesmo assim. Então, ele tem que passar por uma série de desafios para se sagrar o campeão do torneio Tribruxo, né? Tribruxo porque são 3 escolas, um representante de cada escola compete como campeão dentro desse torneio. E ele tem que enfrentar um dragão, né? Que é um desafio clássico de alguns mitos e da literatura de fantasia. E aí a gente estava até comentando que ele enfrenta o dragão, mas ele não, o objetivo dele não é matar o dragão. O objetivo do Harry é roubar um ovo dourado para desvendar o mistério que está dentro desse ovo dourado. Então, um desafio vai se entrelaçando dentro do outro. E no último desafio, ele tem que vencer um labirinto. No fim desse labirinto, ele acaba sendo transportado para um confronto, para o primeiro, acho que é o grande confronto, o primeiro grande confronto dele com o Voldemort, porque é quando o Voldemort efetivamente volta do mundo do que supostamente ele estaria morto. Ele volta, e ele volta através de um processo que ele só pode voltar a partir do próprio Harry. É realizado um ritual, e um dos componentes essenciais desse ritual é o sangue do próprio Harry Potter. Então, é através do Harry que o Voldemort volta, toma forma novamente, e começa essa grande sombra que não é só não é só do Harry. Ela é uma sombra que passa a pesar em cima, a pairar sobre o mundo bruxo como um todo, e que isso vai que vai ser a grande narrativa dos livros daqui para frente, dos episódios do Harry Potter daqui para frente. Sim, e aí ele vê a morte de um colega que ele admirava por ser mais velho, mais forte, corajoso, né, que ele, porque esse colega já tinha 17 anos e já poderia estar participando do torneio. O Harry é colocado nesse torneio justamente para chegar nesse cemitério onde está enterrado o pai do Voldemort, um pai que ele nunca aceitou. E aí o Harry vai descobrir toda essa história depois nos próximos episódios. E aí esse amigo morre, né? O Harry sofre muito pela impotência, né, de não poder trazer esse amigo de volta com vida, mas o amigo fala: leva meu corpo. O Harry ainda traz o corpo do amigo para que o pai possa fazer o luto. Vamos lá, Thiago? Senão nós estamos com tempo ainda, Simone? Dá tempo ainda de falar? Sim, vocês podem ficar até as mais 20 minutos. Tá. 15, 20 minutinhos, tá? Tá certo. Então. Nesse próximo... Pode falar, Cris. Não, pode falar. Do Renascimento. Então, nesse próximo volume a gente... Esse aspecto aí você vai falar muito bem. Nós vamos falar mais de política agora. A gente tem o volume da Ordem da Fênix, né? Então, se o Voldemort ressurge, né? Eles renasce essa luta entre os ideais que são simbolizados pelo Voldemort e os membros da Ordem da Fênix. A Ordem da Fênix está defendendo a resistência contra essa grande sombra que volta, e defendendo o ideal de uma sociedade integrada entre diferentes, né? Os bruxos, os trouxas, que são aquelas pessoas que não têm nenhuma ligação com magia, não podem fazer magia, e os mestiços, que são filhos de bruxos com trouxas. E, ao contrário, eles se opõem ao ideal totalizante e autoritário
intolerante do Voldemort, que ele quer um ideal de pureza, ele quer que os bruxos são superiores aos trouxas, então por isso eles devem ser escravizados, não deve haver mistura entre esses dois grupos, e ele é sempre seguido pelos Comensais da Morte, né? Que partilham desse ideal do Voldemort, e como o próprio nome já, né, são comensais, eles estão ali para aproveitar dos ganhos e benefícios que envolvem a figura desse Lorde das Trevas. E aí essa jornada que tem sido mais individual do próprio Harry, ela ganha um contorno mais amplo, coletivo, né, entre esses dois ideais, né? Ao longo desse processo também, apesar dessa grande diferença entre os dois, né? E aqui já no livro, no capítulo 6, o Harry, no Enigma do Príncipe, ele vai descobrir a história do Voldemort, toda a história de vida do Voldemort, e aí ele vê que ele cada vez mais ele é muito parecido com o Voldemort, porque o Voldemort também é órfão, o Voldemort, ele tem um pai trouxa e uma mãe bruxa, o Harry tem um pai bruxo e uma mãe trouxa, além de, ele já falava com as cobras, né, lá na Câmara Secreta, agora cada vez mais ele se vê parecido e ao mesmo tempo antagonista, um oposto do Voldemort, né? Com a descoberta do passado do Tom Riddle, que é o nome do Voldemort antes dele se tornar Voldemort. E aí, a grande diferença entre um e outro é que o Voldemort ele vai ser movido pelo poder, né, de conquistar, e é um poder, não só um poder político, não só um poder de mando, é um poder sobre a vontade dos outros, né? Os Comensais da Morte, eles são, e o Voldemort, eles são muito marcados pelo uso das maldições imperdoáveis. E as 3 maldições imperdoáveis, uma de morte, a pessoa morre, a outra, ela tortura a pessoa, e a terceira é a maldição império, que você assume o controle da vontade do outro, então você força o outro a fazer o que você quer. Então, para o Voldemort, que ele não admite que haja diferença, né? Ele quer um mundo muito homogêneo, a Império é uma grande ferramenta para ele e para os Comensais da Morte. E, né, ainda tem um grande marco desse capítulo, é a morte do Dumbledore, né, Cris? Que é o mentor do Harry. Cris, acho que seu microfone está desligado. Porque o telefone tinha tocado, eu desliguei. A gente quer enfatizar como essa história da Ordem da Fênix, ela nos impacta diretamente, assim, no momento que a gente está vivendo, né? De um momento muito sombrio, né? De retorno a esses aspectos sombrios do fascismo, né? Ele remete muito também ao nazismo, e aí a gente fica muito impactado quando a gente vê tudo isso muito simbolizado na obra da J.K. Rowling, né? E o Tiago até falou ontem, a gente conversando, que ela pode ter sido impactada por isso, quando escreveu, né, a saga do Harry Potter, porque ela viveu um tempo na ditadura em Portugal, né? Na ditadura Sim. do Salazar, né, Tiago? Sim, naquele período de regimes totalitários na Europa, que a gente teve a ascensão de Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, Franco na Espanha, a gente não conhece tanto, acho que aqui, o regime ditatorial de Salazar em Portugal. Depois da queda de Mussolini, a queda de Hitler, a ditadura de Salazar ela se estendeu durante muito mais tempo. As colônias portuguesas, por exemplo, elas demoram, Angola, Moçambique, elas sofrem ali, inclusive, nos seus processos de independência, tem alguma relação com a ditadura de Salazar, que se estende durante muito tempo. E ela é impactada de alguma forma com isso, tanto que, né, Hogwarts é dividida entre 4 casas, né, os alunos são divididos de acordo com suas potencialidades quando chegam em Hogwarts em 4 casas, né, a Grifinória, a Corvinal, a Lufa-Lufa e a Sonserina. Cada uma dessas casas tem um fundador, e o fundador da Sonserina, que é a casa de onde veio o Voldemort, e onde é a casa que quase o Harry foi parar, é Salazar Sonserina,
Então, o Salazar Sonserina, ela já, em algumas entrevistas, ela já admitiu que ele foi homenageado por conta do Salazar de Portugal. Isso. E aí, agora a gente passando aqui para o Enigma do Príncipe, né? O Enigma do Príncipe, o Harry já está com 16 anos, né? E ele é confrontado aí com a impotência, com as frustrações amorosas. É um momento em que ele descobre que o mentor dele está doente, ele vê que ele está com a mão apodrecendo, e, né, ele vê que a mão dele não está normal, quando ele vai buscá-lo. E ele é levado para um artefato mágico que chama penseira. Nessa penseira, ele vai descobrir toda a história do Tom Riddle. E é muito interessante, quando a gente tem contato, eu vou contar para vocês a minha experiência de ler o Enigma do Príncipe. Quando eu comecei a ler o Enigma do Príncipe, eu não consegui dormir. Eu comecei a ler mais ou menos de manhã e eu fui quase que às 5 horas da manhã do outro dia, porque eu não conseguia parar de ler. Então, assim, que a história me impactava de uma certa forma, assim, como é importante se descobrir o passado, isso que a Simone estava falando mais cedo, né, que a gente é constituído pelo que nos antecede, e aí ele vê mesmo, né, que quando o Dumbledore chega para buscar a Horcrux, né, porque ele descobre que o Tom Riddle tinha tanta ambição de imortalidade, de poder, que ele dividiu a alma, e cada vez que você matava uma pessoa, você dividiria sua alma em uma parte, e ele poderia colocar essa parte em algum objeto, em algum ser, tanto que o Harry se transformou na última Horcrux que ele nunca deveria ter criado. É o nome Horcrux é que dá esse objeto e que recebe uma parte da alma. Então, ele fragmentou a alma, né? Ele não integrou, ele fragmentou, por isso a jornada do herói é ao contrário, é a jornada do anti-herói, no caso do Tom Riddle, né? E a gente vê as semelhanças entre ele com o Harry. Um é movido pelo amor, que é o Harry, e o outro é movido pelo poder, que é o Tom Riddle, né? E depois o Harry, né, por fim, né, ele tem que enfrentar a morte do Dumbledore, que é devastadora para ele, né? Apesar dele entender que ele precisa sobreviver a isso, porque ele entende que a Fênix está cantando dentro dele. Naquele momento, o canto da Fênix que ele ouve no momento da morte do Dumbledore, ele relata, não estava mais no céu, estava dentro do próprio Harry. E aí ele passa, aí a gente vai passar para o último episódio, né, que são as Relíquias da Morte, que a primeira coisa que a gente precisa enfatizar é que são 3 relíquias, as Relíquias da Morte, que aqui o Voldemort mais queria era a varinha das varinhas, a varinha indestrutível, que tinha o poder indestrutível, que poderia corromper, ou seja, o poder pelo poder. Ela poderia matar qualquer bruxo, mas, na verdade, como o desejo pelo poder era tanto, o bruxo poderia morrer por meio de de uma outra arma, né? E essa varinha foi sendo roubada ao longo dos anos. Então, eles matavam, né, no momento de descuido lá do bruxo, e a varinha foi passando de mão em mão, até que o último dono dela foi o Dumbledore, e o Voldemort queria muito essa varinha para poder ter o poder indestrutível de matar qualquer pessoa. A Pedra da Ressurreição, que seria a negação da morte, novamente, né? Literalizando o corpo, ou seja, trazendo da morte física, né? Aquele corpo e negando o aspecto simbólico da existência. E isso, consequentemente, produz efeitos enlouquecedores. Na história, ele fala que quem recebeu a Pedra da Ressurreição das mãos da morte tentou trazer a amada, mas acabou morrendo para ficar junto dela, porque ela estava triste e ela não conseguia ser ressuscitada. E a capa da invisibilidade, que é essa capa já mencionada no primeiro episódio, que quem herda é o Harry. Ela aparece como um artefato de humildade, do tornar-se humano e aceitar a morte como um processo do qual ninguém escapa. Contudo, durante a vida, ela permite que o seu dono cresça e seja um observador crítico da realidade e aprendiz das experiências. É com essa capa da invisibilidade que o Harry consegue adentrar em muitas experiências e ir descobrindo um pouco da história dele. Então, assim, com a humildade, sendo discreto, sendo calado, né? Não querendo o poder nem a fama, que ele sempre rechaça, né? Tanto que o Gilderoy Lockhart fala assim, você quer tirar uma foto comigo? Ele fica com raiva, né? Ele não quer aparecer.
E aí, que é o que a gente queria fazer um link, Denise, com o que você vai falar depois, né? Que para que eles enfrentem esse Lorde das Trevas, eles precisam achar cada Horcrux, eles precisam reunir essas partes dilaceradas, essas partes divididas do Voldemort, né? E ir destruindo pedacinho por pedacinho. Eu acho que é o que mais está acontecendo nessa pandemia, né? E eles precisam se isolar, eles não voltam para a escola. Eles ficam andando de lugar em lugar, aparatando num lugar, desaparatando no outro, deserto, tem o deserto do Sião, tem um campo, e para ir descobrindo. E interessante como o Ron, que cada um enfrenta de um jeito, né? Eu acho que cada adolescente está enfrentando de um jeito também essa pandemia. O Ron, ele fica num radinho ligado o tempo todo, querendo notícia dos parentes dele, porque o radinho dá sempre notícia de desaparecimentos, né? De assassinatos e tal, e ele fica ouvindo o radinho para ver se não tem nenhum parente ali que vai ser morto ou desaparecido. A Hermione manda os pais embora para a Austrália e apaga a memória deles, porque ela quer viver a aventura dela sozinha mesmo, e ela precisa estar inteira, focada, racional, né? Totalmente, o tipo pensamento mesmo, Hermione. Mas a sombra da Hermione geralmente é essa parte mais sensível, né, que o Ron apresenta. Ela fica muito brava com a sensibilidade do Ron. E aí a gente vê na figura do Voldemort todos os aspectos dessa sombra individual de cada um, porque quando eles destroem a Horcrux, por exemplo, o Ron vai destruir o Horcrux, que vai trazer toda a sombra dele à tona, né? Você, Rony Weasley, um filho que não foi desejado pela mãe, que queria uma menina. Você, Ron Weasley, que teve a namorada roubada pelo melhor amigo e tarará. E ele vai ficando apavorado com aquilo, e o Harry grita para ele está mentindo, e né, eles destroem a Horcrux. Até que ele é voltado, né? Tem que trazer isso tudo para a consciência para ele poder integrar e seguir em frente. E no confronto final, a gente vê que o Harry vai até o Lorde das Trevas, né? Tem slide disso, Thiago? Esse eu coloquei esse como fim para a gente não estender muito. Então vai em frente. Você quer falar do não, esse final do Harry? Esse é o final? Não, a gente acha. Esse é o último slide, para a gente resumir. Acho que você quer falar do confronto final do Harry com o Voldemort, né? Que ele vai Não, a gente pode. Eu acho que a gente pode falar, né? Que a Cris, inclusive, salientou isso quando a gente discutiu bastante. Quando ele está se preparando para ir para o sacrifício, né? Que ele realmente está indo para um sacrifício, né? Ele aceita encontrar com Voldemort, ele sabe que vai morrer. Antes de encontrar, ele vai para a floresta proibida. E aí, de forma discreta, ele não quer que os outros saibam, né, que ele vai se sacrificar. E ele usa a pedra, né, da ressurreição. E aí ele vê todas as pessoas que são importantes para ele, que foram importantes para ele, né, que ainda o pai, a mãe, o Sirius, o Lupin, que tinha acabado de ser assassinado no confronto da escola, e antes dele partir em definitivo, né, que ele fala que ele quer ficar com eles, é a mãe dele, né, Cris, que fala que a gente vai estar sempre dentro de você, né, então como se ele estivesse introjetando todas essas pessoas dentro dele e efetivamente partindo para o confronto final dele. Menos o Dumbledore não aparece, né, Cris? Ele encontra o Dumbledore quando ele parte do conflito. Ele precisa resolver muita coisa depois com o Dumbledore. Isso, porque aí ele vai para o confronto, e aí é significativo até os feitiços que cada um usa no combate, né? O Voldemort ele vai usar a Avada Kedavra, que é a maldição da morte. O Harry jurou que nunca ia usar, então ele vai usar Expelliarmus, que é um feitiço para desarmar, e ele morre.
né? Aí ele passa para aquela cena, né, Cris? Que eu acho que você pode falar, você fala Ele muito bem vai na disso. cena final, ele vai estar na estação de King's Cross, né? Que é onde passa o expresso de Hogwarts. Por isso que eu falo, gente, que é muito bom pensar que a gente pode trabalhar com adolescente e trabalhar nessa estação, né? Onde os trens passam e vão e voltam e fazem esse percurso. Porque é nesse momento que o Harry encontra o Dumbledore, então, e é nesse momento que ele coloca para o Dumbledore todas as dúvidas que ele tem a respeito do percurso do próprio Dumbledore, que ele idealizava, então ele tem que desidealizar. E o Dumbledore fala uma coisa para ele no final, que é muito elucidativa. Ele fala, Harry, não tenha pena dos mortos, tenha pena dos vivos, sobretudo daqueles que vivem sem amor. Que são essas pessoas que estão, né, uma vida literalizada, sem objetivos, sem um propósito interno e sem conseguir acessar os símbolos desse crescimento, que pode ser tão rico caso a pessoa tenha condições de fazer isso. Eu acho que eu recebi uma pergunta aqui pelo WhatsApp de um colega meu que estava aí na sala assistindo, qual seria a participação individual da autora, né, da J.K. Rowling. Quando você assiste uma entrevista da J.K. Rowling, eu não sei onde que ela está disponível, porque eu assisti uma vez uma viagem de avião, num site da própria companhia aérea, ela falando de todo o percurso dela, né, quando ela começou a escrever Harry Potter, ela estava num momento de extremo sofrimento, e ela passou por momentos de muita dificuldade, tanto que ela escrevia o livro num café em Edimburgo. Ela escrevia dentro desse café porque ela não tinha onde ir. Ela não tinha, ela estava sendo mãe naquele momento, né? E eu acho que ela escreveu o primeiro capítulo, o primeiro episódio no trem. Então, eu acho que é isso. O Expresso de Hogwarts, ele está trazendo, e aí o Dumbledore fala para ele, você quer voltar, Harry? Você que decide. E aí ele volta e termina o confronto, né? Eliminando o Voldemort. Só que não é eliminado, né? Depois ela consegue ainda dar uma conotação de que ele tem uma herdeira, e esse livro foi lançado em forma de peça teatral, que está lá em Londres, lotado por anos a fio, não sei agora na pandemia como é que ficou, mas chama Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Eu mesma tive em Londres um ano, tive na Inglaterra, lá no Reino Unido, um ano, morei em Cambridge, e eu não consegui comprar um ingresso para ir na peça. Acabei só lendo o livro. Porque é uma coisa que ficou... Eu queria fazer a indicação de um livro, que foi até a Simone que me indicou na época que eu estava escrevendo o trabalho, da Fernanda Moreira. Ela é uma psiquiatra do Rio. É do Rio, né? Acho que é. E ela tem um livro que chama Os Tutores da Resiliência, que ela vai falar muito desse papel da escola, né, das pessoas com quem o Harry vai construindo vínculos durante a vida, né, que ajudam ele a fazer esse percurso e esse enfrentamento na jornada do herói dele. E no final ela fala as considerações finais, que ela fala assim, correndo o risco do excesso de otimismo, tendo a considerar o fenômeno Harry Potter como um sinal de um novo emergente, e como tal não ouso defini-lo. Novo traz em si o inesperado, deixa essa definição para o futuro. Então, eu acho que é uma saga que tocou e toca ainda, né? Acho que adolescentes do mundo inteiro. E adultos como eu. E o Thiago? Eu sou muito suspeito para falar, porque eu tenho uma defasagenzinha de idade com Harry Potter quando ele foi lançado, mas eu li ele jovem, com uns 16 anos para cima, para frente. Então, para mim, foi muito marcante, assim. Harry Potter e Senhor dos Anéis também. Então, esse tipo de narrativa me toca muito, me move muito. E nas minhas aulas, hoje em dia, o eco dessas narrativas de Harry Potter, principalmente, né, hoje em dia, é muito grande. O interesse, a fascinação entre adolescentes,
eu comecei usando Harry Potter para explicar fascismo, por conta da questão do Salazar Sonserina, e isso já, depois das primeiras vezes, eu vi que eu poderia fazer N outros usos, e como eles se interessam, como eles são tocados por isso, como eles têm interesse de descobrir a casa deles, e fazendo os testes de internet para se identificar com os personagens. E são adolescentes que hoje em dia, eles não tiveram contato com os livros em si, porque, infelizmente, os nossos adolescentes hoje não são bons leitores, mas que também não viveram o auge dos filmes do Harry Potter, né? Mas que buscam, vão atrás, porque tem alguma coisa ali que fala muito com eles, né? É isso, gente. Se vocês quiserem conversar um pouquinho, acho que ainda tem 5 minutos, né, Simone? Isso, temos sim. Temos mais 10 minutinhos que podemos conversar um pouco. A gente pode deixar aberto, quem quiser fazer alguma contribuição, colocação, né? E eu acho que é o tempo oportuno para isso, né? Ó, a Josiane aqui falou que foi bem interessante as exposições e simbologias. Parabéns. E vamos conversar um pouquinho, né? Eu fiquei pensando um monte de coisa que acho que foi muito oportuno, né? E aquilo que a gente estava conversando de manhã, apesar de não ter sido planejado, mas eu acho que as coisas se aproximam, né? Eu acho que a questão da temporalidade é impossível a gente não falar hoje sobre isso. E o Harry Potter traz, né, essa questão em vários pontos, mas vocês trouxeram essa ideia desse tempo, né? Que é o tempo subversivo. E aí eu fiquei pensando, né, nessa ideia aí, dessa narrativa mítica e essa saga do herói, o quanto que isso acompanha, eu acho que simbolicamente, né, a dinâmica do adolescente, muitas vezes até concretamente, né, porque a gente tem acompanhado adolescentes em âmbito maior que têm trazido jornadas heróicas aí para a gente. Eu fiquei lembrando aqui da Malala, da Greta, daquele jovem africano, o William, esqueci o sobrenome dele aqui agora, que teve aquele filme O Menino que Descobriu o Vento, que foi um filme da Netflix. Tem esse livro que ele publicou da jornada dele, né, de desenvolver energia para a África e trazer isso para a população dele, numa época de muito sofrimento, de guerra, enfim. Pensando desse tempo, desse adolescente, uma sociedade como a nossa, com muitos riscos, né? E antes da pandemia, a gente já estava vendo isso, e desses jovens que têm colocado, assim, de forma, assim, um peito aberto aí na frente da sociedade, como sendo porta-vozes aí, né? Desse grito. Mais cedo eu falei também, né, aí do Emicida, que não é um adolescente, mas a história dele começa na adolescência, essa jornada dele com tanta referência, impacto social. Então, acho que a gente tem tido, né, umas experiências muito interessantes, assim, desses jovens que têm que se colocar à frente nessa jornada, e aí lembrando essa ideia do Campbell, né, que vocês falaram, e a Cris trouxe aqui a questão do poder e do amor, que o Campbell vai falar disso também, né, que a grande questão que vai ser integrativa na jornada do herói, que nos sinaliza um caminho integrativo, é que o sacrifício ele não seja em nome do ego, né, mas que ele tem uma proposta de um bem maior. E eu acho que essa que é a encruzilhada da adolescência, ou de todos nós em vários momentos da vida, mas como vocês trouxeram aqui a questão da adolescência, acho que isso é muito importante, né? Que eu acho que essa que é a grande virada. Quando que você se perde aí nessa saga, que vai ser pela tomada da ilusão do poder, do controle, né? Ou que vai ser uma jornada essa, e que a gente vê, às vezes, né, umas jornadas muito dolorosas. O caminho do Harry Potter, a infância,
E a própria adolescência é muito dolorosa, né? Ele não era um menino feliz, né? O personagem não era um adolescente alegre, né? A gente vê ele assim, sempre com aquele peso que ele tinha que carregar. E eu fico pensando que muitas vezes a gente tem esse retrato do adolescente concretamente aí, né? Desse peso que vai carregando para fazer um sacrifício, muitas vezes em nome de si do ego, mas por um bem maior. É exatamente isso, né, Simone? Que seria o fim da jornada de uma forma positiva, né? Ele tem que compartilhar para que ele tem que compartilhar o elixir, né? Quando ele encontra isso, ele precisa fazer esse compartilhamento. Não pode ser em benefício do ego. Não pode guardar isso para ele. Ele não pode querer fazer fama, né, em cima dessa conquista. Quando você fala, inclusive, nessa questão da necessidade do compartilhar, né? Eu lembro de outras figuras da ficção, além do próprio Voldemort, né? Que é essa coisa de concentrar, de não querer compartilhar, mas que também são muito representativos nisso. Por exemplo, o Darth Vader do Star Wars, que ele tem uma jornada que seria uma jornada... Ele seria a pessoa que ia equilibrar a força, que ele era... Porque muitos dos heróis de ficção, eles começam como o escolhido, né? Então, o Harry é o menino que sobreviveu, né? O escolhido, o enviado. E ele justamente começa com isso, mas ele não consegue completar, né? Ou então, o simbolismo do Anel do Senhor dos Anéis, né? E eu fico pensando, por exemplo, na figura do Gollum, ou das figuras que não conseguem abrir mão daquele anel, né? E aí a Cris, nas nossas conversas, ela falou, por exemplo, muito da questão do efeito da Horcrux, né? No Harry, na Hermione e no Rony, né, Cris? Essa questão de ficar, de se agarrar no poder, né? De concentrar, centralizar, e esses sonhos, esses delírios de megalomania, de superioridade, né? Que esses heróis que eles falham na jornada, né? Como o Darth Vader ou o Voldemort, né? Que eram extremamente promissores e não conseguiram levar a cabo isso, né? Isso, né? Então, por isso que o retomar os mitos é sempre bem importante, né, Tiago? O Campbell fala disso, né? Que a Terra fica desolada, perde o encantamento se a gente não consegue reativar. E eu acho que isso que você faz com os alunos, eu acho que esse é um dos vários, né? Mas eu acho que é um grande papel do professor. E eu fico percebendo muitas vezes no professor de humanas, né? Que é esse professor, que esse aluno, que permite o sonho na formação acadêmica, que permite esse aluno, né, sonhar, viver outra coisa, ver uma outra realidade. E a história é isso, né? Um tanto que essa história cronológica que a gente vai contando e essa história que eles vão se apropriando, né? Que eu acho que é muito importante. Sim, sem dúvida nenhuma, assim. Eu sempre tento mostrar, reatualizar sempre, né? Não só os mitos, mas os tempos que eles estão estudando, e que aquilo tenha sentido para eles, né? E eu percebo muito hoje, muitos dos meus alunos, eles não sonham, eles não têm, eles não, agora é um verbo que a gente anda falando muito, né? Eles não esperançam, eles são muito apáticos, um apático de aceitação, de não poder sonhar muito. Essa questão de muitos modelos de comparação, muitos modelos a serem alcançados, muitas vezes a sensação que a gente tem é que eles se conformam que eles nunca vão chegar lá, que aqueles modelos, eles se veem vencidos, muitas vezes.
A Cris falou, por exemplo, daquela questão da automutilação, por exemplo, é uma coisa muito comum hoje em dia, é muito triste. A gente vê muito em sala de aula, muito, muito mesmo. E quando a gente traz histórias assim, eles se encantam muito fácil. Eu acho que muitas vezes eles nem têm contato com elas, ou eles são mundos e caminhos que a gente apresenta para eles e eles achavam que aquilo não existia, que aquilo não era possível. E se projetar em outros exemplos, em outros modelos, e não só esses que são batidos regularmente ao infinito nas redes sociais, nos meios de comunicação. Então, a valorização por exemplo, Harry Potter, ele não era popular, ele não queria ser popular, né? Ele foi jogado na popularidade à força, mas ele é um tipo esquisito, digamos assim, né? Ele é um esquisitinho. E muitos dos nossos alunos, dos adolescentes, eles se sentem assim, né? E essa busca por modelos em que eles se veem representados. Então, eu busco trazer muito isso, de tentar tirar eles dessa apatia e fazer ele ter... não ensinar a voar, mas querer que eles voem, assim, né? De imaginar, de criar, principalmente, que o nosso próprio ensino não dá muito essa oportunidade, né? De criar. É muito do reproduzir, né? Sim. Por isso que a gente sempre repete isso, né? O encantamento é muito mais da relação, né? Com o professor. A experiência de aprendizagem ela é muito humana, né, Tiago? Muito humana mesmo. É só para a gente encerrar, que nosso tempinho está fechando aqui. O Wander me lembrou lá o nome do jovem que eu tinha me referido, é o William Kankwamba, do livro, né? O menino que descobriu o vento. O da Malala, né? Também foi publicado um livro, e da Greta Thunberg, a mãe dela também escreveu um livro que vale a pena ler, contando aí as histórias desses jovens. E o Zacarias deixou uma mensagem aqui que ele fala: parabéns, Cris e Tiago, uma viagem muito profunda e gostosa que nos proporcionaram. Vemos que a arte nova, o cinema, reconta os mitos antigos com as novas roupagens. Muito bom. E a Jamile fala para a Cris que é super apoiadora para você reabrir a clínica com o tema Harry Potter. Todo sentido. E a gente agradece vocês, tá? De coração. Está aqui conosco, tá? Muito obrigada. E nós vamos para o intervalinho e daqui a pouco a gente retoma às 4 com a Denise, tá bom? Tá bom, obrigada, Simone. E aí, quando tiver oportunidade, eu mostro o livrinho. E o Tiago fala também do... Mostra já o livrinho, então, Cris. Tá, deixa eu pegar. Depois você vai fazer o seguinte, você vai mandar a foto dele, que aí eu deixei que a gente deixa no chat também. Eu fiz esse livrinho aqui com a ilustração de um artista plástico aqui de Uberlândia, o Elvio Lima, né? E a gente trabalhou numa live que está lá no Espaço Criar, né? A gente trabalhou o tema, eu consegui trabalhar nesse livrinho aqui um pouco do machismo estrutural, que, assim, fez parte da minha criação, da minha infância e tudo, todas as nuances, né? Assim, eu fiz de uma forma bem lúdica, né? Contando a integração da sementinha do manacá, que nasce rosa, né? E aí o pai quer uma sementinha azul, na verdade, mas o manacá, ele é aquela árvore florida, né? Que dá flores de todas as cores, né? Então, ela vai integrando aí o roxo, o lilás, o branco. E aí, se vocês se interessarem, eu tenho o livrinho, é só me passar que eu mando. E o ilustrador também tem, eu deixei alguns exemplares na Sansara e alguns na loja da Colomia. É um livro para crianças e adultos, né, Cris? Vale reforçar. Isso. Tiago, fala aí do seu projeto, também deixa para a gente depois o post aí, para a gente divulgar aqui. Deixa sim. Por favor. Eu queria agradecer muito pela oportunidade também, pela oportunidade de conversa. É sempre maravilhoso ter com quem conversar sobre esses temas. A gente está começando agora um projeto chamado Entre Mundos.
A proposta é ler diversas narrativas fantásticas, escolhidas pelos próprios integrantes do grupo, para a gente discutir a relação entre como as narrativas, o que elas têm a dizer sobre o nosso próprio mundo. Então, visitar diferentes mundos fantásticos para pensar o nosso. E a primeira leitura a gente vai começar com Sandman, que é uma série em quadrinhos, muito aclamada no início dos anos 90, e o personagem principal do Sandman, que é o personagem título, é o sonho. O sonho e o reino dele, que é o sonhar, que é dito na obra que é onde os deuses nascem e voltam para morrer, tá? Então, a gente vai fazer encontros online pelo Espaço Criar, aqui de Uberlândia. É aberto, Thiago, esse grupo? É aberto, é só entrar em contato com o Espaço Criar e vão ser encontros pelo Zoom também. Legal. Uma vez por mês. Parabéns aí a dupla. Obrigado. Então vamos para o intervalinho, né? Sim. Já voltamos.